Fala galerinha, belezeira? O meu nome é Marcos Garcia, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um VartroyCast e nesse episódio temos um convidado muito especial que é o Adriano Travisan e hoje nós vamos falar sobre home office. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Adriano. Adriano, sinta-se à vontade. Valeu, Marcos. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a esse podcast. O Marcos me chamou aqui para falar um pouco da minha experiência em home office. Vamos ver se eu consigo compartilhar um pouco da minha experiência, do que eu vivi nos últimos anos trabalhando nesse modelo. Bacana. E pessoal, esse daqui é um novo quadro, apesar de já existirem 2 episódios publicados. Esse quadro está realmente entrando como definitivo a partir de agora. Espero que vocês gostem. Deixem nos comentários as sugestões, tá? Se alguém tiver algo a acrescentar também ao tema, deixe aí nos comentários, que toda informação é positiva para, para a galera poder alimentar aí a sua base e poder tirar as suas conclusões e até mesmo seguir, de repente, esse tipo de rumo profissional, tá ok? Então nós vamos começar falando sobre home office. Esse é um bate-papo bem informal, a gente não está fazendo aqui uma entrevista. O Adriano trabalhou há muitos anos, né, Adriano? Sim, quase 7 anos nesse modelo. Então, quase 7 anos trabalhando em home office. Então, assim, ele é um cara que tem uma experiência bem bacana para compartilhar com vocês. E como ele está bem fincado nisso, eu gostaria até de passar a palavra para ele poder começar. E a gente já começar de cara falando sobre um conceito que muita gente tem, definição errada do que é de fato o home office. Beleza, vamos lá. Compartilhar um pouquinho primeiro da minha experiência, até para o pessoal entender o que eu fiz e por que eu consigo falar um pouquinho sobre home office. Como eu disse, eu trabalhei quase 7 anos numa empresa e desde o primeiro dia com a possibilidade de home office. Por muitos anos foram 2 dias por semana, então que eu poderia trabalhar de casa, e por mais de 2 anos esse benefício, né, chegou a 3 dias por semana. Então no total aí deu quase metade do meu tempo de trabalho lá nessa empresa. Eu consegui trabalhar de casa. E é uma coisa que eu não estava preparado, eu nunca tinha trabalhado de casa, nunca tinha trabalhado no esquema de home office em nenhum dos meus empregos anteriores. Então, assim, eu não tinha um lugar em casa pronto para isso. Quando a oportunidade apareceu, eu aceitei, não só pela questão do home office, mas porque era uma boa proposta mesmo. E aí eu tive que arranjar em casa, nem no apartamento que eu moro hoje, no apartamento anterior, eu tive que arrumar um lugar que seria o segundo, que a gente chamava de segundo quarto. Coloquei lá uma mesinha e tentei adaptar o espaço. Esse é um ponto importante, é um dos primeiros pontos que a gente pode conversar aqui, né, que é você ter um espaço bacana em casa, um espaço separado, e que eu digo separado assim, não precisa ser, claro, um escritório, né? No apartamento que eu moro hoje, a gente acabou até, o que seria um terceiro quarto, transformando no escritório, porque a minha esposa também trabalha muito em casa, mas não precisa ser isso, né? Não é todo mundo que tem, mas não pode ser na mesa da sala, por exemplo. No começo até pode ser, você fala assim, para eu me adaptar, mas você não vai conseguir ficar meses trabalhando na mesa da sala. Você vai começar a misturar demais as coisas. Fisicamente não é bom também, as cadeiras da mesa da sala não são boas para você ficar 8 horas, 9 horas por dia sentado. Então o espaço físico é um ponto interessante para você pensar e para você alterar quando você decide ou aparece a oportunidade de você trabalhar nesse modelo. E aí eu tive que fazer algumas adaptações onde eu morava antigamente, e era separado do meu quarto, separado da sala. Então você já consegue criar algumas barreiras para dividir as coisas, né? Senão no final das contas tudo vira trabalho, né? Tua vida dentro de casa é um trabalho. Isso, e também pode ir para um outro lado, de nunca virar trabalho, né? Que é o que muita gente tem medo. Pessoal que diz que não gosta, às vezes nunca experimentou ou já experimentou e falou que não consegue trabalhar.
porque você não coloca os limites, né? Você não vê diferença. Você está dentro da sua casa, você acha que você não vai conseguir trabalhar. Eu já ouvi muita gente falando isso, inclusive tem um amigo que é uma história interessante. Ele trabalhava numa grande empresa do ramo farmacêutico e a empresa começou com a política de home office e para testar eles pegaram os principais departamentos da empresa, aqueles que não precisariam estar todo dia lá, e ofereceram para cada funcionário um dia de home office. A pessoa poderia escolher o dia na semana que ia fazer. E a maioria, claro, aderiu, adorou e tal. E esse meu amigo não quis. E nessa época eu morava em São Paulo, ele também é de São Paulo, e ele tinha que cruzar a ponte do Morumbi todo dia, o que é assim, o trânsito já é um inferno, agora cruzar a ponte do Morumbi, assim, é um inferno ao quadrado. E o cara não quis, ele preferia ir todos os dias pro escritório, porque ele falou que se eu ficasse ele falava assim, se eu ficar em casa, eu não vou trabalhar. Eu falei, mas você já tentou? Ele falou, não, eu sei, eu vou me distrair com as coisas, eu não vou... E eu falo, isso é louco, né? Não aceitar uma coisa dessa. Por mais que possa ser difícil no começo, só o tempo que você ganha, né, não tendo que ir pro escritório todos os dias, mas o cara desistiu. Então, assim, eu acho que essa divisão do espaço físico ajuda a essas pessoas que acham que não vão conseguir, porque vão se distrair e tudo mais, ajuda a se adaptar. Eu sou um cara muito organizado e eu, assim, desde o começo consegui me dar muito bem. Tanto que fui organizando o espaço, fui organizando os horários e acabei me adaptando muito bem. E, sinceramente, assim, hoje eu não consigo me ver trabalhando numa empresa 5 dias por semana, das 8 às 5, das 9 às 6. É uma coisa... Óbvio, se eu tiver que fazer isso, vou fazer, não tem problema nenhum. Mas se eu puder escolher, eu nunca mais faço isso na vida. Nunca mais. Ter que ficar 5 dias por semana no escritório é uma coisa que na atividade, e aí é um outro ponto que depois a gente pode até conversar, na atividade que eu exerço não é necessário. Sim. E eu entendo que não é para todo mundo. Tem Sim. coisa que tem que estar na empresa, isso aí é indiscutível, vou ser louco de falar vale para todo mundo, não vale. Mas para muitas funções vale. E as empresas acabaram segurando essas pessoas dentro da empresa por muito tempo, achando que isso ia fazer com que a produtividade melhorasse e que a pessoa ia ser mais comprometida. E sendo que, na verdade, é uma besteira, porque o cara passa mais tempo no cafezinho, finge que vai ao banheiro só para sair ali. Você junta todo esse tempo, se o cara estivesse em casa, seria muito melhor para ele, muito melhor para a empresa. Então, ainda bem que as empresas estão começando a observar isso e mudar um pouco a cultura aqui no mundo demais e aqui no Brasil aos poucos, mas agora eu vejo um movimento acontecendo. Fora que existem outras distrações e outras questões também que consomem um tempo que no final das contas está sendo jogado no lixo, né, cara? Mas acho que também, já aproveitando o gancho, né, do que você falou, acho que é interessante só comentar que o home office não necessariamente significa trabalhar dentro de casa. Pode ser, sei lá, num café, numa lan house, num hotel, é um trabalho remoto. E muita gente acha que é só trabalhar em casa, né, o home office, mas na verdade é o trabalho à distância. Sim, é você ter a liberdade de trabalhar onde você estiver. Sim. Né? A gente hoje é totalmente uma sociedade móvel, né? A gente tem dispositivos móveis que nos acompanham 100% do tempo. A gente tem as interações sociais, a gente lê notícias, a gente vê e-mails a todo momento, então a gente em qualquer lugar, e por que não o trabalho também, né? O tal do anytime, anywhere, e por isso que eu acho que vale ressaltar isso, que o home office não necessariamente é em casa, né? Porque é o termo home em inglês, veio de lá, mas é o teletrabalho, né? Que é como ficou na reforma trabalhista do ano passado, né? A lei chama teletrabalho. E esse é um ponto interessante, né? Uma outra coisa que está ajudando o Brasil a seguir essa cultura do home office. Agora é legal, né? Passou a ser legal. A gente tem leis que regem esse tipo de trabalho, então as empresas que antes tinham que dar um jeitinho, acabava chamando de benefício, e aí se tinha algum problema ali, ficava sempre aquele medo de vai pôr a empresa no pau, vai processar porque está trabalhando de casa. Tá. Agora não, você consegue fechar um pouco mais essa relação, né? E com base nas leis da reforma trabalhista do ano passado. Você falou que não é necessariamente trabalhar em casa, e uma coisa interessante também não necessariamente é flexibilidade de horário.
Sim. Porque você pode exercer funções que têm horário fixo, aquelas que têm turno, inclusive, de casa. Então você vai trabalhar das 8 às 5. Das 8 às 5. A partir das 5 e 1 tem uma outra pessoa que pega o meu trabalho, por exemplo. Tem muitas funções desse tipo, né? Principalmente de atendente, de call center e tal. Sim, sim. Você consegue fazer de casa. E não vai ter flexibilidade de horário, porque as coisas... elas estão muito próximas, né? Os conceitos de home office e flexibilidade de horário, mas eles não são a mesma coisa. Você pode trabalhar de casa e não ter flexibilidade nenhuma de horário. Das 8 às 5 você vai estar na frente do seu computador e tem que estar lá trabalhando. E aí, a partir disso, aí tem o benefício do home office. Você sai dali, você não tem trânsito para pegar. Você acaba ganhando, né? Não, ganha. Com home office você sempre ganha. Eu sou defensor total do home office. Mas é que em alguns casos não tem a flexibilidade de horário, né? Sim. Mas na maioria tem sim, e aí é uma coisa que você consegue combinar com o seu gestor, com o seu chefe, além de trabalhar de casa, você numa manhã precisa fazer alguma coisa, um compromisso, e depois compensa à noite. Depende muito da função que exerce, né? Da atividade que você exerce. Até porque também, em determinados casos, essa não flexibilidade não é tão ruim assim, porque em muitos casos, quem trabalha nesse esquema de home office acaba trabalhando um pouquinho mais, se você for parar para pensar aí no lance de horas trabalhadas, tirando hora de trânsito, hora de cafezinho, essas coisas, mas se a gente for parar para pensar nas horas trabalhadas, não é um fato isso, mas o que a gente vê é que geralmente as pessoas trabalham um pouquinho mais. Sim, eu acho que aí depende muito da função. Se você tem demandas fixas para fazer, você acaba meio ficando naquele horário. E aí é que eu gosto de comparar muito com o escritório, quando você está no escritório e quando está em casa. Quando você tem um pacote de trabalho para fazer, e você está no escritório e você consegue fazer isso com facilidade, termina antes, aí você começa a enrolar. É quando as pessoas começam a enrolar no escritório, abre lá o seu mensageiro instantâneo, vai no cafezinho, fica lá meia hora, desce pra fumar, até quem não fuma desce pra fumar, tudo pra passar o tempo, porque o cara tem que ficar ali às 8 horas por dia. No home office isso não acontece. Se você termina as suas funções, seu pacote de trabalho antes, você tá meio que livre ali na sua casa. Agora, por outro lado, em funções que você não tem um limite de demanda, você vai atendendo conforme vai aparecendo, aí sim, você pode ser que você trabalhe horas a mais. Assim como também pode acontecer no escritório, sim, né? Sim. Então, eu acho um pouco relativo, assim, fora que tem um outro ponto, né? Com o uso do celular para o trabalho, você trabalhando em casa ou não, na verdade, assim, vou reformular, você seguindo o modelo home office ou não, você trabalha em casa. Sim. Porque as pessoas que trabalham no escritório, elas chegam em casa, ficam ali no celular, mandando e-mail, respondendo. Agora o WhatsApp, o inferno do trabalho, né? O WhatsApp. Sim. Então você acaba, mesmo não seguindo o home office, trabalhando também em casa. É tudo uma questão, no final das contas, de organização e de imposição de limites. Se a pessoa conseguir entender isso, como ela deve trabalhar, quais são os limites que ela deve seguir, eu acho que nos dois lugares ela provavelmente vai ter algo saudável, mas na questão do home office você ganha com todos esses benefícios, né, que esse tipo de trabalho te dá, que é estar em casa ou então estar num ambiente que você se sinta mais à vontade, com economia de tempo, por não ter os translados. E também tem muitas outras coisas, né, cara, que a gente pode elencar aqui, porque você elimina vários dos ruídos que podem atrapalhar o seu desempenho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sofre muito com ruído. Quando eu trabalhava, hoje eu também trabalho praticamente em casa, né? Uma das minhas... A maior parte do meu trabalho é em casa. Mas eu me recordo de quando eu trabalhava na empresa, uma das coisas que mais me atrapalhavam era o ruído dos funcionários. Era a gente te interrompendo toda hora, te pedindo, trazendo demanda que às vezes não tinha nada a ver com a sua pessoa, no momento que não tinha nada a ver, às vezes você está concentrado, quebra a concentração para você retomar aquilo ali. Pô, às vezes chega até horas. Eu lembro de estar desenvolvendo um sisteminha que precisava de muita codificação e a pessoa vinha, pá! Cara, preciso de você, não sei pra isso, pra aquilo outro. Pô, velho, você acabou com o meu raciocínio inteiro, entendeu? Nesse último emprego que eu tive, que foram quase 7 anos e tive a experiência de home office o tempo todo, a gente brincava, todo mundo da equipe brincava. Eu falava assim, quando eu preciso trabalhar, eu fico em casa. Quando eu venho pro escritório, é pra socializar. E acontecia casos, assim, e não era raro,
de quando você tava no escritório e precisava se concentrar mesmo, fazer alguma coisa que era um pouco mais chata, mais trabalhosa, a gente ia a pessoa, né, eu também fiz isso algumas vezes, ia pra uma sala específica que tinha lá umas salinhas individuais pra você fazer conference calls, mas nem ia pra fazer call, ia lá, se trancava, fazia o que você tinha que fazer, concentrado, porque acontecia exatamente isso que você falou. Interrupção o tempo inteiro, pessoas que vêm falar de outras coisas, que são coisas bacanas também do trabalho. Sim. O trabalho não é só aquela parte profissional, tal. Você tá na empresa, você está socializando, você faz amigos que duram a vida inteira, assim. Mas às vezes você tem que se concentrar, né? E o ambiente de uma empresa, principalmente para quem trabalha em baias, aquelas salas gigantes que não tem mais separação nenhuma, é muito barulho, é muito ruído, é muita coisa de fora te atrapalhando, né? Atrapalhando a concentração. E é engraçado que a gente coloca esse ruído como um ponto bem negativo do trabalho em empresa, né? Fora do home office, mas no final das contas esse também pode ser, não o ruído em si, mas a convivência pode ser um ponto positivo de você trabalhar na empresa e um negativo de trabalhar no home office para muitas pessoas. Sim. Concordo plenamente. O meu perfil é de gostar de ficar em casa, mas eu entendo que não é o de todo mundo e, na verdade, não é uma minoria que gosta desse perfil, assim, de ficar mais quieto, isolado. Né? A maioria das pessoas gosta de conversar, de socializar e, como eu falei, é parte também do trabalho, né? É parte da vida profissional e é importante. É claro que a gente hoje, as tecnologias para você se comunicar, inclusive por vídeo, você consegue matar essa necessidade um pouco, né? É só chamar a pessoa lá no link e chama por áudio, chama por vídeo, chama por texto mesmo, você consegue matar um pouco isso. Para quem tem essa necessidade, eu imagino que a pessoa sinta falta mesmo. Eu não sentia falta, sendo bem sincero. Assim, quando eu precisava falar com alguém, chamava ali no link, a gente trocava mensagens ou conversava, quando era uma coisa mais demorada, e resolvia. Mas realmente, para a maioria deve influenciar bem. Você estava falando dos benefícios, queria mencionar mais dois assim, de trabalhar em casa. Primeiro é a parte de alimentação, né, que é claro que comer em restaurante é legal, você ter lá o ticket e tal para sair, pode ficar variando a comida, mas assim, comida de restaurante, chega uma hora que dá uma enjoada, se você vai no mesmo restaurante você acaba enjoando o tempero, fora que não é tão saudável quanto a comida de casa, isso nunca vai ser. Não vai ser. Então, você se alimentar, ter a possibilidade de você se alimentar em casa é uma das coisas assim, que eu mais prezo no trabalho no home office. Você conseguir controlar melhor a sua alimentação. E não só o almoço, por exemplo, as refeições intermediárias. Isso você também consegue controlar e organizar muito melhor. E um outro ponto é o ponto financeiro, né? Porque o quanto você economiza, você deixa de gastar, principalmente em transporte. Acho que locomoção é um ponto fundamental aqui, né? Seja transporte público para quem está nas grandes capitais ou para quem precisa do carro nas cidades médias, cidades menores, a economia que você tem, a economia financeira é muito grande quando você não precisa sair de casa para o trabalho. Fora, cara, que assim, em Ribeirão a gente não sofre ainda com isso. Talvez algumas pessoas já devem até sofrer um pouquinho, que é a questão do tempo de locomoção. Aqui a gente tem um deslocamento relativamente rápido. Mas vamos pegar, por exemplo, o caso de São Paulo, que você viveu muito isso. Uhum. Você acaba também limitado a morar perto do trabalho, porque senão fica inviável, cara. Cara, tem gente que passa mais de hora pra chegar e mais de hora pra voltar. Cara, que é um tempo absurdo, é ridículo. Em uma hora, você põe em dia seus exercícios, que é outra coisa que é bacana do home office, de você ter um tempo de se exercitar, é importante para que a gente se mantenha saudável. Não é pra ficar maromba não, viu, galera? Mas é pra... Todo mundo precisa se exercitar se quiser ter uma vida boa lá no futuro. E cara, você tá sentado num veículo, no máximo olhando pro celular, porque dependendo do trânsito você não vai estar andando mesmo. Então assim, cara, você joga 2-3 horas da sua vida todos os dias fora, no lixo, e você acaba sendo obrigado a morar em um local que às vezes você nem quer morar por conta do seu trabalho. Eu acabei não dando sorte de morar perto do trabalho, porque antes desse emprego que eu tinha no home office, eu trabalhei outros 6 anos em São Paulo, em 3 agências de comunicação diferentes,
e todas elas na região da Berrini, que o transporte público agora para lá até que está um pouco melhor, mas sempre foi muito ruim, não tinha estação, não tem até hoje estação de metrô lá perto, e eu morei sempre muito perto da Paulista ali, então eu perdi essas 1h30 por trecho por dia, o que dá ali quase 3 horas por dia, durante 6 anos, sem home office nenhum dia por semana, fazendo só o caminho de ir e voltar pro trabalho, pro local de trabalho, sendo que em todos esses empregos, todas essas agências, poderia muito bem trabalhar de casa. Não tinha nenhuma atividade ali que eu precisaria estar na agência para executar. A não ser para socializar e para... Não vou nem falar reunião, porque a reunião hoje acontece... Sim, hoje a gente tem bastante tecnologia para isso. Era também. Simplesmente para socializar e ir para aquilo. O seu chefe, o seu gestor, ver que você está trabalhando, né? Que é uma coisa... Ainda teatro, bem que isso está mudando, porque assim, não faz o menor sentido. É um teatro. Você aprende a ser ator. É o teatro, porque se você trabalha em casa e não entrega as coisas, não adianta nada, você não está trabalhando, ele sabe que você não está trabalhando. Se o cara precisa ver você trabalhando para saber que você está trabalhando, tem alguma coisa errada aí, não é um home office. Justamente. Eu acho que é até interessante, já que você tocou nesse assunto, eu acabei de me recordar aqui agora, no Brasil isso é relativamente novo, né, cara? No mundo isso, pelo menos nos países mais desenvolvidos, isso não é tão novo assim. A prática de home office já vem de muitos anos aí. Sim, aí eu dei até uma pesquisada aqui pra gente conseguir falar. Você acha que eu não me preparei, né, Marcos? Eu me preparei aqui pra nós. E aí tem uns dados interessantes. Deixa eu compartilhar um com o pessoal falando de mundo. Teve uma pesquisa feita com 18 mil pessoas em 96 países e essa pesquisa mostrou que 2/3 dos executivos trabalham de forma remota ao menos uma vez por semana em todo o mundo. Então, 2/3 dos executivos. Cara, é muita gente. É muita gente. É uma pesquisa significativa, porque foram 18 mil pessoas entrevistadas em 96 países. E aí eu trouxe algumas coisas também de Brasil para mostrar como aqui a cultura do home office está pegando, principalmente do lado dos trabalhadores, né? De quem trabalha, de quem é o mais afetado. Então, nessa mesma pesquisa, 77% dos brasileiros entrevistados afirmam que o home office oferece maior qualidade de vida aos funcionários. Então as pessoas já têm essa percepção de que você trabalhar em casa, você consegue afetar a sua qualidade de vida para melhor. Sim. E uma outra pesquisa bem legal que eu encontrei é um estudo que foi realizado pelo Ibope esse ano, encomendado pela Microsoft. Foi feito agora em 2018, entre maio e junho, com 1.500 brasileiros. Se o pessoal quiser buscar, aí está disponível, tem um PDF com toda a pesquisa realizada pelo Ibope, chama Information Worker. E alguns dados que eu pesquei desse estudo foram os seguintes: 47% das pessoas realiza home office pelo menos uma vez por semana, sendo que 12% diariamente, ou seja, eles trabalham só de casa, só vão para o escritório quando tem alguma reunião extraordinária, algum fato extraordinário. É claro, isso aqui não serve para todo mundo, porque como a pesquisa chama Information Worker, é um tipo específico de pessoas. Sim. Não são pessoas que trabalham com TI apenas. Na pesquisa eles mostram assim, um recorte por indústria, mas são pessoas que trabalham com informação, trabalham na frente do computador, provavelmente. Sim. Então é diferente de se falar assim, então todas as pessoas, não. Mas desse universo, 47% já tem pelo menos um dia de home office. Outro dado interessante, 85% dos profissionais brasileiros entrevistados, né, nessa pesquisa, eles falam que a experiência de realizar uma reunião remotamente já não deixa nada a desejar em relação aos encontros presenciais. Então, aquilo que a gente estava falando também. Hoje você já tem tecnologias que você não precisa mais, você não perde nada em qualidade do encontro, fazendo ele pela internet, fazendo virtualmente. E um último dado que eu separei também é que 87% das pessoas utilizam o celular para atividades profissionais, porém somente 10% das empresas fornecem o celular para todos os funcionários, que é aquilo que a gente estava conversando. Sim. As pessoas trabalham, 87% das pessoas trabalham com o celular hoje. E na maioria dos casos é o celular da própria pessoa. Sim. Né? E na maioria dos casos ele também não trabalha de casa. Então, ele acaba trabalhando em casa. Sim, né? sim. Porque a hora que ele chega em casa, ele usa o seu celular pessoal para fazer coisas do trabalho. Mas, enfim, a tecnologia tem os seus lados, tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
O seu lado que ajudou e o seu lado que atrapalhou um pouco a vida pessoal de cada um. Infelizmente, todos esses avanços, né, todas as novidades da tecnologia acontecem para a grande maioria das pessoas de uma forma muito abrupta. Ninguém se prepara para isso, né, cara? Nem o mercado, nem os administradores, nem os trabalhadores. É uma avalanche de coisa e aí cabe a todas as partes meio que se organizar, mas também para muita empresa isso é meio que deixa rolar que tá bom. Sim, por isso que é interessante até aquele exemplo do meu amigo que eu citei. Eu acho legal a empresa ter essa consciência, essa preocupação de falar, olha, a gente vai passar a oferecer um dia que você pode escolher e é um projeto piloto, a gente vai testar. É legal, eu acho um jeito legal de começar. Sim, para não ser para você não ter ali uma quebra muito grande. Assim como a empresa não deve falar nunca vamos ter home office, você também de uma hora para outra obrigar as pessoas a trabalharem de casa, seja 2, 3 dias por semana, eu também acho que é meio forçado. Você fazer assim, aos poucos, oferecer um dia, a pessoa vai ver como que é, e ela vai começar a comparar, né? Ela fala, nos outros 4 dias eu consigo produzir mais na empresa. Fala, pra mim não serve. É legal fazer isso. E até porque, né, cara, a gente tá falando de uma mudança. Pra muita gente isso é uma novidade. Novidade e mudança, às vezes, também gera aquele pé atrás, né? Aquela ameaça. As pessoas, às vezes, não conseguem entender isso como um benefício e sim como vão me mandar embora. Estão começando a me afastar da empresa. A empresa está em crise, está cortando gastos, ó. Então, assim, não é bem assim. Eu concordo, eu acho que nunca diga nunca. Acho que a gente tem que experimentar. E é bacana, assim, também observar nesses dados, em termos de porcentagem de satisfação do brasileiro, talvez também isso esteja muito relacionado com o tanto de dificuldade que a gente enfrenta, principalmente locomoção. Sim, eu acho que está totalmente ligado ao transporte público e ao transporte de carros nas grandes cidades, né? A gente sofre demais, a gente perde muito tempo com locomoção, e aí você ter a possibilidade de seguir no mesmo emprego, fazendo aquilo que você já faz e não perder esse tempo, eu acho que brilha os olhos de todo mundo, né? Com certeza. Rapaz, a gente tá chegando então no finalzinho desse VarTroycast. Você tem alguma coisa mais a acrescentar pra galera? Não, eu acho que não. Eu acho que é incentivar, assim, incentivar pelo menos a testar, como eu falei no começo, experimentar. Eu concordo que não serve pra todo mundo, tem gente que não consegue, tem gente que até gosta de ir pro trabalho pra não ficar em casa, né? Pra não ficar lá os seus problemas pessoais. Se pudesse, ficava até mais no trabalho. Então, por isso que eu acho que realmente não serve para todos, mas o interessante é você se permitir testar, as empresas também permitirem isso, e não ser radical nem de um lado nem de outro, né? Nem a empresa falar que aqui não serve, aqui não tem jeito, ou então também não chegar e falar assim, a partir de agora todo mundo vai ter que trabalhar de casa, que eu acho que não é bem assim. Pessoalmente, como eu falei, eu sou totalmente a favor, comigo deu muito certo, e hoje eu não conseguiria voltar a um full escritório. Mas eu concordo que talvez não seja para todo mundo e a coisa tem que acontecer aos poucos. Legal. Então é isso, galera. Esse foi o VarTroycast. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele tapa no dedão bem maroto aí. Compartilha com a galera o vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Se tiverem algo a acrescentar, também deixam aí. Adriano, você quer passar alguma forma das pessoas te encontrarem na web? Ou você prefere ficar por enquanto no anonimato aí, no suspense? Não, acho que a gente compartilha os links ali depois, link talvez do LinkedIn, acho que é o Instagram e LinkedIn. O Instagram é mais pessoal, né? Mas o LinkedIn também. Ok, bacana. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fui!